Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma série muito interessante, muito peculiar também, particularmente, um anime que eu gostei muito, eu gostei bastante demais. Eu já estou assistindo pela segunda vez e, gente, é demais. Eu acho essa série muito linda, esse anime maravilhoso, na minha opinião, perfeito, Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe, Se você ainda não me segue no Instagram e não é inscrito no meu outro canal, eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar, pra você já ir lá me seguir e se inscrever no meu outro canal, beleza? E bora pro nosso vídeo! Este anime misterioso do qual estou me referindo é Meu Casamento Feliz. Se você já assistiu esse anime, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dele. Eu, em particular, eu gostei bastante. Pra mim, foi muito bom, muito maravilhoso e Deus falou muito comigo, cara. Não tinha como. Cada coisa que aparecia ali, as cenas dos demônios lá, dos espíritos, também as cenas algumas, cenas entre a Miu e o Kyoka. Nossa, gente, tinha muito a ver uma vida com Jesus ali, e eu vou explicar pra vocês esse vídeo porque eu escrevi um diálogo interessante entre a Miu e a Miu. Um diálogo interessante entre a Miu e ela mesma, que eu anotei aqui muito pouquinho, muito simples. Eu escrevi até no meu caderninho aqui, ó, gente. Só um pouquinho, nada demais. Mas tem um poderzaço que eu vou explicar pra vocês, viu? Você não pode encontrar o seu noivo, você não é digna. De agora em diante vai estar sozinha. É mais fácil desse jeito. E como você sempre viveu a sua vida inteira. Ao ignorar a gentileza que ele mostrou a você, você machucou ele demais. Você machucou seu noivo para que não fosse machucada. E o que a Miu responde? Ela disse: é por causa disso que eu tenho que me desculpar com ele, porque o meu noivo sempre esteve ao meu lado, sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Eu tinha medo de me machucar. É assustador se machucar, mas eu acredito no meu noivo e acredito em mim mesma da mesma forma que ele acredita em mim. E é por isso que eu quero estar do lado dele. Então, vamos fazer essa análise aí. A primeira Miu, a Miu do mal falando, que a gente pode relacionar bem com o diabo mesmo. Por quê? Porque ela falou assim, ó, você não é digna. De agora em diante você vai ficar sozinha pra sempre, entendeu? É mais fácil viver sozinha, você não precisa de ninguém, você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus na sua vida. Quando você ignorou a gentileza que Jesus demonstrou por você, você machucou ele. Você acha que ele vai querer você de volta? Vai nada. Esquece isso, deixa isso pra lá. Vive sozinha a sua vida mesmo, que é melhor. Então, Satanás, ele coloca isso na nossa mente exatamente com o intuito de nos afastar de Jesus, sendo que Jesus é bondoso, é misericordioso, sim, a misericórdia dele, claro, tem um limite. A misericórdia dele se estende por muitos anos. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é do tamanho de uma vida, entendeu? É uma vida inteira. Imagine a minha vida, quantos anos eu tenho, a misericórdia de Deus. Na minha vida, ela tem 17 anos. Até hoje, a misericórdia de Deus completou 17 anos na minha vida. Por quê? Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. Eu já teria sido consumida. Consumida como assim? Destruída, Destruída pela justiça de Deus, porque nós não somos justos. Mas, glórias a Deus que essa justiça ela foi completamente derramada sobre Jesus na cruz. Então, quando Satanás ele fala essas coisas pra gente, que Jesus ele tá tão triste com a gente que ele não quer a gente de volta, ele não vai receber a gente de volta, entendeu? Porque a gente entristeceu ele, a gente magoou ele. Agora vamos nos colocar no lugar de Jesus. O que a gente pensa se a gente fosse uma pessoa que foi muito magoada? Você ia querer que essa pessoa voltasse pra sua vida? Bom, nós temos um diálogo muito interessante em One Piece, eu gosto muito dessa parte, eu acho incrível, que foi o Zoro falando, pro Luffy, quando o Usopp ele tinha saído do bando, digamos assim, porque ele tava nervoso, muito bravão, por causa do Going Merry. Isso foi lá em Water 7, CP9, nessas partes aí, nessas paradas aí, E o Zoro ele falou pro Luffy, é o seguinte, aqui não é a casa da mãe Joana, tá entendendo?
Ele só vai voltar se ele pedir desculpa. Porque, entendeu? Tipo assim, ele desrespeitou você, o capitão. Então, se ele quer voltar, se ele pretende voltar, ele precisa, no mínimo, né, o senso comum de pedir desculpa. Entendeu? Porque senão ele não vai voltar pra cá. Mas, continuando, analisando essa situação toda, o que nós podemos ver é que Jesus só quer um arrependimento sincero quando nós voltarmos pra ele. O filho pródigo, quando ele se afastou da casa do pai, ele pediu desculpa, ele já estava até planejando, no caminho de volta para casa, ele já estava planejando, eu vou falar isso pro meu pai, eu não mereço mais ser chamado de filho, eu vou viver com os seus empregados, com os seus funcionários, entendeu? Eu só preciso de uma comidinha ali e um lugar para dormir, de boa, não sou mais seu filho, entendeu? Não mereço mais esse nome não pertence mais a mim. Mas não, quando o pai viu ele de longe vindo para casa, ele correu e abraçou o menino. Nossa, foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Eu não vi, eu não tava lá, mas eu imagino, foi lindo demais. Vocês tinham que ter visto essa cena. E é exatamente isso que Jesus espera de nós, que nós nos arrependamos e voltemos para os braços dele. Nós não devemos, eu nem ia falar sobre isso, mas né, o Espírito Santo tocou assim de leve, então vamos comentar sobre isso, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente fica com muita raiva de pessoas que fizeram mal a nós. E eu não vou, né, medir graus aqui de maldade que a pessoa cometeu, né? Mas em muitas maldades, muitas coisas ruins que as pessoas podem ter feito com vocês, né? Jesus, ele não deseja que nós carregamos isso dentro de nós. Porque você já deve ter ouvido isso, né? Que isso só faz mal a você mesmo, que isso não é bom pra você, que você vai ficar preso, né? A pessoa, espiritualmente você fica preso àquela pessoa quando você não decide perdoar. Mas aí, olhando por outro ponto de vista, por quê? Por que eu não posso viver preso àquela pessoa? Aquela pessoa tem que vir aqui e me soltar, digamos assim. Ela que tem que liberar o me perdoe, ela que tem que pedir perdão. Essa pessoa que falhou comigo, ela tem que vir acertar as coisas, entendeu? Mas ontem, Jesus, ele me fez uma pergunta interessante, né? Ele me fez uma pergunta, ele me perguntou assim, o que você acharia se eu te tratasse desse jeito? É muito fácil você chegar na minha presença, você me pedir perdão, você volta pra mim, né? Fica de boinhas comigo de novo e tá tudo ok, tudo certo. Mas e se eu agisse dessa forma com você? Não, você não vai voltar assim tão simples. Você tem que fazer isso antes, isso e aquilo, entendeu? E olhe lá. Então, Jesus me fez essa pergunta, como é que você se sentisse se eu fizesse isso com você? Se eu tratasse você da mesma forma como você tá querendo tratar essa pessoa que te deixou triste, que te magoou, entendeu? Porque a raiva, quando alguém faz um mal pra você, é uma coisa tensa, né, galera? É uma coisa terrível. Então, o mínimo, né, a gente concordamos que o mínimo que essa pessoa pode fazer é pedir desculpa pra nós. Mas agora nos colocando no lugar de Jesus e analisando essa pergunta que ele fez pra mim, mas acredito que ele esteja fazendo pra vocês também, né? Não sei porque que eu tô falando isso, mas eu tô falando, né? E analisando isso, realmente, como é que a gente ia se sentir se Jesus tratasse a gente desse jeito? Bom, agora vamos ver aqui a resposta da Mio a ela mesma. O que ela disse aqui? Basicamente, Satanás, né, ele fala pra gente, você não é digno, você não merece. E uma desculpinha muito interessante que ele coloca na nossa mente para fazer a gente se colocar no lugar de vítima em algumas situações com Jesus, né? Você machucou seu noivo para que não fosse machucada, ou seja, você pecou, mas foi com um motivo. Você traiu, você feriu, mas teve um motivo por trás. Não foi assim do nada, não foi por maldade que você fez, que você mentiu, que você traiu, que você magoou Jesus, que você pecou. Não foi por maldade, não, teve um motivo. Você não podia evitar, né? Ele coloca uma defesa em nós para fazer a gente pensar que a gente é vítima nessa situação. Mas nenhum pecado tem desculpa, gente. Se você pecou, foi porque você quis, entendeu? E é isso aí. A Mil, depois ela responde, né? É por causa disso que eu tenho que me desculpar com ele, porque o meu noivo sempre esteve ao meu lado. Ou seja, quando você percebe o quanto Jesus já te perdoou, ele já te ajudou, já demonstrou tanto amor por você, você não consegue mais ficar longe de Jesus, por mais que você tenha errado, você volta pra ele, porque não é justo com ele você abandoná-lo por você ter errado, entendeu? Não sei se isso faz sentido pra você, mas não é justo com Jesus você deixar ele, abandonar ele só porque você pecou, porque você errou.
né? Até porque você tem a chance de voltar, você pode voltar. A porta tá aberta, entendeu? Jesus não te expulsou de casa, então, né, não é o que Jesus deseja. Jesus não quer que você se afaste dele por você ter pecado, né? Aí ela continua, né? Porque o meu noivo sempre esteve ao meu lado, sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Jesus muitas vezes ele acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Ele sempre continua acreditando em mim. Eu tô falando isso da minha própria vida, gente. Sério, de verdade. Quantos momentos eu já pensei em desistir, mas ele sempre estava lá comigo pra poder me lembrar. Você é minha filha, você é minha. Eu já te chamei de minha. Então, você é minha. E eu acredito em você. Eu tô com você. Eu tô do seu lado. Ele sempre me faz lembrar também que ele tem um plano, ele tem um propósito de bem e não de mal, né? Talvez ele não chegou a dizer exatamente qual é o meu propósito nessa terra, mas ele sempre me fala que o meu futuro vai ser de bem e não de mal. Eu tinha medo de me machucar e é assustador se machucar, mas eu acredito no meu noivo e acredito em mim mesma da mesma forma que ele acredita em mim. E é por isso que eu quero estar ao lado dele. Ou seja, nós devemos escolher estar perto de Jesus não porque somos perfeitos ou porque a gente tem alguma coisa boa para oferecer a Jesus, alguma coisa tão incrível, tão grande em retorno ao que ele fez por nós na cruz. Não, mas desejar estar perto dele e viver uma vida com ele por quem ele é, pela bondade e pela misericórdia que ele demonstrou por nós na cruz. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo e no vídeo anterior que eu postei aqui falando sobre o Jinbe e sobre o Luffy em One Piece. Tchau e até o próximo vídeo!